Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos meditando sobre a exortação Amoris Laetitia e estamos vendo as realidades e desafios da família. No vídeo anterior nós falamos sobre a cultura do descartável, o qual impede muitas vezes as novas gerações de quererem assumir um compromisso estável. Hoje vamos apresentar outras realidades. A primeira delas, uma mentalidade antinatalista. Avança na nossa sociedade, né, com o avanço da biotecnologia, um forte impacto sobre a natalidade. As famílias não querem mais ter filhos, né? É lógico, a Igreja, diz o Papa, rejeita com todas as suas forças as intervenções coercitivas do Estado a favor da contracepção, da esterilização ou até do aborto. Isto é, agir de forma contraditória e negligenciando o próprio dever, não é? de procriar, o próprio dever de ser fértil. Então, o que leva a essa realidade antinatalista? Ele coloca 5 coisas. Primeiro, o avanço das biotecnologias. Segundo, a industrialização. Terceiro, a revolução sexual. Quarto, um receio de superpopulação. E quinto, questão ligadas a problemas econômicos. Mas, segundo o Papa, nada disso justifica esta mentalidade antinatalista. Ou seja, o homem e a mulher foram criados para a fertilidade. Então não podemos negar e nem aceitar qualquer força que venha contra esta dimensão do casal, a dimensão procriativa. Outra coisa que o Papa coloca como desafios nos tempos atuais é o enfraquecimento da fé e da prática religiosa, sobretudo em algumas famílias, mas em sociedades até, que vai afetando assim a família, deixando-os ainda mais vulneráveis diante de suas dificuldades. Uma das maiores pobrezas atuais é a solidão, fruto da ausência de Deus, assim diz o Santo Padre. Como que Deus tem ficado ausente na vida das pessoas? E aí isso vai automaticamente também fragilizar as relações. E aí vai dizer o Papa, o Estado tem a responsabilidade de criar as condições legislativas e laborais para garantir o futuro dos jovens e ajudá-los a realizar o seu projeto de formar uma família. Então aqui nós temos, de um lado, essa ausência da fé, da vivência da fé. Por outro lado, também nós temos condições externas de falta de estrutura para que o desejo das novas gerações de constituir uma família. E aí o Papa vai dizer, o Estado tem que garantir para que haja família, habitação digna. É um bem que a sociedade não pode prescindir, mas ao contrário, protegê-la. E diga-se de passagem, a nossa sociedade tem mais atacado as famílias, a instituição família como peso, como um cargo, do que propriamente protegendo esta instituição. Deve ser respeitada e defendida contra todo tipo de agressão que fere a família. O Papa apresenta o direito de poder contar com uma adequada política familiar
por parte das autoridades políticas, no campo jurídico, no campo econômico, no campo social, no campo fiscal. Ou seja, toda a segurança necessária para que a família se constitua como família. Ele ainda vai dizer, precisa ter direito ao trabalho, a dignidade de poder sustentar a família. Depois ele vai dizer as coerções econômicas não pode excluir a família de acessos, sobretudo a uma saúde digna, a uma educação de qualidade, à vida cultural, à vida social ativa. Ou seja, o Estado também tem a sua responsabilidade de criar meios de que a família se constitua, assim como o desejo e o coração de Deus. Outras questões ainda afetam a família nos tempos atuais e que são graves, diz o Papa. Primeiro, filhos nascidos fora do casamento, filhos que crescem com apenas um dos progenitores, exploração sexual da infância, violência das guerras e dos terrorismos, meninos e meninas em situação de rua, abuso sexual de crianças, as migrações por diversas circunstâncias, redes internacionais de tráfico de pessoas e de seres humanos, perseguição aos cristãos de minorias étnicas e religiosas, as famílias com pessoas com necessidades especiais ou com deficiências, que muitas vezes têm dificuldade de lidar com essas pessoas e nem sempre também têm o auxílio necessário para lidar com essa situação. A situação dos idosos, que muitas vezes é visto como um peso na família. A eutanásia, o suicídio assistido, como várias culturas têm apresentado, que também é uma ameaça contra a família e a dignidade da família. Famílias caídas na miséria, que não têm o necessário, o básico. Então, nestas situações difíceis em que encontram as pessoas, vem a necessidade da igreja de dedicar toda a atenção em compreender, em consolar, em integrar essas pessoas, em ajudar essas pessoas a buscarem os seus direitos, a ser respaldos para essas pessoas, e não simplesmente impor um conjunto de normas e regras, não é? Que nós podemos muitas vezes fracassar, mas é sermos suporte para essas famílias. Depois, alguns desafios, além dessas situações que já foram indicadas, o Papa apresenta o desafio da educação. Pais que chegam em casa cansados e sem vontade de conversar, porque precisou trabalhar o dia inteiro, e hoje nós sabemos muito bem que, em muitos casos, a realidade, tanto o pai quanto a mãe saem para trabalhar, ou seja, não tem um momento para relacionar com o seu filho, conviver um tempo maior com os filhos, o cansaço toma conta. Grandes ofertas de distrações, para além da dependência da TV. Então hoje, WhatsApp, Facebook, Instagram e tantas outras redes sociais que também impedem um pouco a convivência familiar, que distrai daquilo que é o essencial, que é a vivência e o calor humano, não é? O padecimento por grandes ansiedades, preocupações, por prevenir problemas futuros e assim esquecem de compartilhar o presente, não é? O medo, a incerteza do que vai vir depois, até a preocupação com a questão econômica, de que adquirir bens, de adquirir um conforto que vai tirando muitas vezes a paz, e aí deixam de viver o presente, porque lançam tudo para o futuro. A toxicodependência, como o alcoolismo, jogos de azares e outras
dependências e que às vezes desestrutura a família. Quando nós vemos que há uma pessoa que é alcoólatra ou uma pessoa que é dependente de drogas, como que ele desestabiliza toda uma convivência familiar. Há situações de violência, violência contra a mulher, violência contra os filhos, ou seja, a violência na família. Hoje nós temos desafios da união de fato entre pessoas do mesmo sexo, né? Que são desafios que nós temos, são realidades que estão aí e nós não podemos ser excludentes, mas também devemos tomar o cuidado, pedindo a Deus o discernimento e a sabedoria para poder acolher. O caso das poligamias que existem em algumas culturas, matrimônios arranjados, ou seja, não há o consentimento sincero. A prática da convivência que precede o matrimônio, ou seja, os casais que já antecipam aquilo que é próprio do matrimônio, até sobretudo na questão sexual, na questão econômica, tudo isso que começam a viver antes do matrimônio propriamente dito. Violência sobre as mulheres, crianças, maus tratos, formas de escravidão, a ausência paterna. E quando a gente fala da ausência paterna, não é só o fato da mãe solteira, né, que cria o seu filho sozinho, mas tem muitos pais que são ausentes na vida dos seus filhos. A questão da ideologia de gênero, que está aí como um grande desafio para todos nós. Então, uma coisa é compreender a fragilidade humana ou a complexidade da vida, e outra é a gente ter que aceitar essas ideologias, engolir essas ideologias que pretendem dividir dois aspectos inseparáveis da realidade humana. Então, não caiamos nessa armadilha, nos convoca o Papa, de nos consumirmos em lamentações autodefensivas, em vez de suscitar uma criatividade missionária para confrontarmos ou para enfrentarmos todos esses desafios, todas essas realidades que nós vivemos nos tempos atuais. Por isso, nós somos chamados à luz da palavra de Deus, mergulhado na misericórdia de Cristo, a sermos também profetas que sonham com uma realidade melhor, propondo ações transformadoras e vivermos profundamente a caridade no serviço às famílias. Hoje ficamos por aqui. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja de todo o mal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.